Oi, pessoal, aqui é o Lucas, aqui é o Thiago. Aqui é o E, João. e hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o João, e ele vai contar um pouco da trajetória dele na entrada em uma universidade internacional, como foi o processo, e responder algumas perguntas e ajudar vocês que estão também nesse processo. Então vamos lá. João, conta um pouco, um geral, assim, da sua história, o processo como foi. Bom, primeiro, né, vou me apresentar mais ou menos o que eu faço, onde eu estudo, país e tal. Meu nome é João, eu estou estudando Engenharia Aeroespacial na Holanda, uma universidade lá na Holanda. E o processo em geral é importante mencionar que eu fiz um diploma internacional, acho que a pessoa que assiste o canal já conhece o IB, porque vocês também fizeram. Então eu fiz o IB e usei esse diploma para aplicar. E assim, praticamente você tem que conhecer bem o processo, o que a universidade pede. Eles pedem algumas matérias, algumas, às vezes, notas de corte. E eu vi isso, vi que eu fazia as matérias, apliquei, e com isso eu pude acessar essa universidade no exterior. E, João, como é que foi mais ou menos esse processo de aplicação, assim? Você acha que foi algo meio complicado, que você precisou de ajuda de alguém, você precisou contactar a universidade? Como é que foi isso? Então, isso na verdade depende muito de país, universidade, até mesmo dentro do mesmo país, algumas universidades têm processos e pedem coisas diferentes. Então, no meu caso, como eu apliquei para vários países, eu tive que entrar em vários sites de universidades, pesquisar o que cada uma queria. Algumas pediam tipo, diplomas específicos de língua inglesa e etc., algumas língua francesa, dependendo de qual era a língua do curso. Então, é muito importante que você entre no site deles, ver o requerimento mínimo que eles pedem e até se você se interessar bastante pela universidade, é interessante você mandar um e-mail ou até, se for possível, ligar para eles e perguntar. Você ligou para, chegou a ligar para alguma? Como é que foi, tipo, entrar em contato com a universidade? Eles são, tipo, abertos, assim, fácil de entrar em contato? Você entrou em contato com alguma? Cheguei a entrar, inclusive, é algo que eu recomendo bastante, porque até no próprio processo de você conhecer o processo de aplicação de cada universidade, quanto mais informação você pede, você tem essa interação entre você, o aluno, e ele, a instituição, a universidade, e é muito interessante que você já tem uma ideia mais ou menos de como você vai ser tratado, de como vai ser o ensino, de como eles tratam cada estudante. Então é muito interessante. Então, algumas faculdades, quando eu precisava de alguma informação rápida, ou era algo bastante importante, eu tinha que ter certeza que eles receberam, eu ligava para eles porque é bem mais rápido que o e-mail, porque às vezes se você manda um e-mail em época de aplicação, tem muita gente aplicando, às vezes seu e-mail fica lá na caixa deles 5 dias, 4 dias. Então, se você quer resolver algo bem rápido, você também quer ter uma interação mais próxima com a sua universidade, eu recomendo bastante ligar. Pô, isso é verdade. Eu lembro que quando eu apliquei, tipo, eu mandava e-mail, às vezes demorava, tipo, uma, duas semanas para eles responderem, né? Então, tipo, se você ligar, tipo, vai na hora ali, foi bem mais rápido e você consegue informação, tipo, da pessoa mesmo ali ao vivo, Uhum. né? É. Bom, agora um pouco uma pergunta mais anterior a tudo isso do processo. Por que você escolheu estudar numa universidade internacional? Então, na verdade, foi um processo bem longo, né? Eu tive certeza que eu queria estudar fora do Brasil, mais ou menos em 2015, 2016. Então, desde então, eu comecei a trabalhar o meu currículo voltado para isso. Então, bom, quando eu comecei o meu ensino médio, eu já procurei uma escola que fosse internacional, que tivesse um diploma que fosse reconhecido lá fora também. E isso me ajudou bastante, obviamente, já ter isso claro já desde o início. Então, no meu caso, eu fiz um intercâmbio quando eu tinha 15, 16 anos, e quando eu terminei esse intercâmbio foi quando eu tive a certeza de que era o que eu queria fazer, que eu queria estudar fora, ter essa experiência. E também ter contato com uma cultura diferente, pessoas diferentes, e também a qualidade, a infraestrutura de faculdades no exterior, que são excelentes, principalmente comparado ao Brasil. E também, isso é mais específico ao meu caso, mas na minha área também eu acho que o mercado, a indústria lá, é bem melhor e também o ensino, na minha opinião, é muito bom lá. Tem uma pergunta que eu lembro que, só para esclarecer, nós três estudamos juntos, né, no ensino médio, e eu lembro que você, tipo, como você disse, né, você estava aplicando para várias universidades. Como que você fez para escolher uma, no caso a TU Delft, né, que você está estudando agora na Holanda? Isso, na verdade, foi bem complicado. Eu não tinha muita certeza do que eu queria estudar e nem qual país, então eu meio que atirei para todo lado, assim por se dizer, e deixei para escolher qual curso eu ia fazer depois. Então, eu apliquei para faculdades na França, na Holanda, várias universidades na Holanda, Singapura, Canadá. Então, assim, eu meio que apliquei para várias e depois, quando eu fui recebendo minhas cartas de admissão, eu fui vendo qual que seria melhor para mim, qual que seria interessante, e aí eu escolhi. Então, no caso da Holanda, eu apliquei para lá, e aí eu recebi minha carta de admissão mais ou menos em abril do ano que eu ia vir. Então, eu comecei meus estudos em setembro, em abril, mais ou menos maio, eu tinha essa resposta, e eu fui pesquisar o curso que eu estava fazendo,
E achei muito interessante o programa que eles ofereciam também, a reputação que eles tinham nessa área, porque a minha faculdade, né, a faculdade que eu estudo na minha faculdade, tem uma reputação muito boa na nossa área. Então, isso ia me abrir muitas portas depois se eu fosse fazer algum master ou alguma coisa relacionada ao meu campo. Então, foi por isso que eu escolhi a minha faculdade atual. E já que nós estamos falando que você estudou na Holanda, como foi a língua? Você está estudando em holandês ou como é que está essa... Ótima pergunta. Muita gente pergunta isso quando eu falo que eu estudo na Holanda. Assim, o holandês é uma língua extremamente complicada, pelo menos para mim, mas ainda bem, os meus estudos são todos em inglês e também foi um fator bastante importante para eu escolher estudar lá. E, em geral, a Holanda é muito boa para aluno internacional de nível bachelor, né, undergrad, porque tem muito curso que é aceito internacional e tudo em inglês. Então, isso é excelente. A educação é muito boa e toda em inglês. E, assim, na rua, praticamente todo mundo fala inglês. Todo mundo mesmo. Onde você for, mercado, trem, tudo em inglês. E com o tempo também, mesmo sem estudar, você vai pegando algumas coisas da língua. De tanto ver, de tanto escutar, de tanto ler, você acaba aprendendo um pouquinho do que é as coisas. Principalmente quando você tem que acessar algum site, alguma coisa que você tem que fazer um login, alguma conta, você vai vendo as mesmas palavras toda vez e você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho. Pô, daqui a pouco você tá fluente em holandês, então, né? Quem me dera, vamos ver. Falando da língua ainda, né? Você teve que fazer alguma prova de proficiência de inglês para ser aceito na universidade? Então, na verdade, isso depende de como você aplica e de onde você aplica também, obviamente. No caso do Brasil, dependendo do seu diploma, então no meu caso, como eu usei o diploma do IB, que já foi feito em inglês, eu não precisei provar proficiência, mas geralmente eles pedem, caso você não tenha feito em inglês, então, por exemplo, o IB você pode fazer também em francês ou espanhol. Aí eles pedem, no caso, o CAI também é suficiente, TOEFL. Então, no meu caso, eu não precisei por causa do meu diploma. Pô, legal isso, né? Porque é uma diferença, né? Que, tipo, mesmo tem universidades que fazendo o diploma... Porque, assim, claramente, como a gente fez o diploma inteiro em inglês, né? Tipo, a gente precisava saber falar inglês, mas tipo, algumas universidades, tipo, às vezes não reconhecem isso, né? E pedem que você, além de fazer o diploma, faça também o exame de proficiência. Mas bacana ver essa diferença, né? Que tem universidade que reconhece esse diploma internacional como que você realmente precisa ser proficiente na língua, né? Para conseguir realizar as provas e tal. Bem legal isso. E a gente está falando da sua trajetória, né? Quais foram os desafios que você teve? Você acha, assim, que foram mais marcantes? A trajetória inteira é muito difícil. Eu acho importante deixar isso claro. Não vai ser fácil. Talvez não vai ser a sua escolha mais fácil. Se a gente pensar, estudar no exterior é mais fácil que no Brasil, é mais fácil ser aceito nas universidades lá fora do que alguns vestibulares aqui. Pode até ser verdade, mas a trajetória é meio que você montando um currículo para você poder aplicar, enquanto que aqui no Brasil é mais você se preparar para uma prova de vestibular, e se você passar, você entrou, e não passar, tenta de novo, faz cursinho. Então, eu acho que aqui no Brasil é um pouco meio que preto e branco ainda, enquanto que lá você monta toda a sua trajetória para conseguir entrar na faculdade. Acho que um desafio muito grande também é que, no meu caso, pelo menos, eu meio que apostei todas as minhas fichas em uma coisa só. Então, eu estava fazendo o IB, estava me preparando para o IB, fiz alguns estágios extras, algumas coisas fora também para agregar ao meu currículo. E se isso não desse certo, eu meio que não tinha um plano B para ficar aqui no Brasil. Então, eu não me preparei para nenhuma prova do vestibular, assim, as provas mais concorridas da FUVEST, etc. Então, eu meio que botei todas as minhas fichas em uma coisa só no IB, no meu caso. Então, isso era bastante estressante, porque você tem... Às vezes você fala, pô, será que eu quero mesmo estudar lá fora? Será que é isso que é certo? Devo fazer isso? Não devo? Aí você meio que já está nesse processo todo e é difícil dar atrás. Então, isso foi é bastante estressante o processo inteiro e às vezes você meio que fica em dúvida se é realmente o que você quer ou não. Então, isso foi bastante desafiador. Como é que você fez para, assim, aliviar esse estresse, né? Eu sei que tipo, o diploma internacional tem vários requerimentos, as universidades têm vários requerimentos, e algumas universidades pedem que você faça atividades fora da escola também, porque eles gostam de ver esse aluno, né, que consegue fazer as duas coisas. E meu, com certeza, tipo, isso é muita pressão, você está competindo com alunos do mundo inteiro. Como que você fez para conseguir aliviar esse estresse, né, de toda essa pressão, e também, às vezes, essa incerteza, né, que também, às vezes, acaba aparecendo, né? Tipo, será que é isso mesmo que eu quero e tal? Eu acho que é muito importante você procurar algo que você gosta de fazer fora dos seus estudos. Isso não só durante seus estudos de ensino médio, mas também na faculdade, isso vai te ajudar muito, porque
Pelo menos para mim é bastante complicado você tipo, só focar em uma coisa, só estudo, estudo, estudo. Então eu gostava, por exemplo, de tocar um instrumento fora do meu horário de estudo, ou então até as próprias atividades que eu fazia, extracurriculares, que não necessariamente eram estudos, mas que agregavam o meu currículo para aplicar para uma universidade internacional, procurar atividades que você realmente gosta de fazer, e não só fazer uma atividade porque é bom para o meu currículo, vai me ajudar a entrar na universidade. Óbvio que é importante fazer atividade extracurricular, tipo, independente se você gosta ou não, mas se você conseguir juntar os dois, o útil ao agradável, encontrar uma atividade super interessante que você adore fazer fora do seu tempo de estudo, acho que isso é muito importante. Também para aliviar o estresse é muito interessante. Acho que é isso mesmo, né? Eu lembro que comigo também eu estava pensando muito nesse negócio de ter um currículo bom, né? Fazer atividades extracurriculares que fossem importantes. E eu acabei fazendo algumas que eu não gostava e, tipo, eu tinha que estudar, já era um pouco estressante, e ainda tinha que fazer essa atividade extra que eu não gostava muito, mas quem olhasse, né, pô, muito bacana que ele fez isso, mas era meio chato, né? Então, eu acho importante isso, né? De fazer as coisas que você gosta, né, fora, né? Isso é uma coisa muito importante. Sim. Se você está fazendo 2 projetos, pelo menos escolhe um que você é o seu projeto pessoal, aquele seu favorito que você gosta de fazer, e o outro seu currículo. É isso mesmo. Bom, então nessa trajetória, teria algo, desse desafio que você falou, de todo esse processo que é meio estressante, teria algo que você faria diferente? Não sei, eu acho que é complicado olhar agora e pensar nisso, mas talvez tentar não se estressar muito, porque no final é meio clichê falar, mas meio que vai dar certo, tudo dá certo, sabe? Se você se esforça, não se estresse muito, tipo, às vezes você não consegue o resultado que você quer, você estuda bastante, se esforça, e aí você está querendo tirar uma super nota boa, mas você não tira uma nota tão boa, e muita gente às vezes fica frustrada com o resultado final, mas às vezes você pensa, nossa, eu preciso dessa nota, e você tira um pouco mais, acaba tirando um pouco menos, e no final, independente da sua nota, muitas faculdades internacionais, isso é muito bom, eles olham mais para você como indivíduo, o que você faz, o impacto que você tem na sua comunidade, do que só a sua nota. Então, assim, não ligar muito para a sua nota, seus estudos, assim, só a parte acadêmica, mas também o seu social e outras coisas, não só estudar, estudar, estudar. E você acha que os estudos é a parte assim mais complicada que leva você a entrar na universidade, ou você acha que tem algumas outras coisas que acabam sendo um pouco mais complicadas? As notas, assim, claramente é importante, mas eu acho que também não é só isso. Então, muitas faculdades, elas analisam o estudante pelo perfil dele geral, então não só as notas, e para muitas faculdades competitivas, ou seja, que tem poucas vagas para muitos alunos, geralmente seu diferencial não vai ser na nota, então você vai competir com outro candidato que tem notas muito similares à sua, então é importante também focar em outras áreas, como as atividades extracurriculares, projetos pessoais, e investir um pouco mais não só na nota. Às vezes até as faculdades podem optar e escolher um aluno com uma nota um pouco menor que a sua, mas que se engaja mais, que tem atividades extracurriculares mais interessantes. Então, assim, a nota é extremamente difícil, você precisa de uma nota boa, mas isso é só tipo a ponta do iceberg. Então, você precisa muito mais além dessas notas boas. Acho importante você falar isso, né? Porque, pô, no mundo inteiro tem muitos alunos com notas boas, né? Que estão competindo com diversos outros alunos também, né? E às vezes fazer uma atividade extracurricular pode ser o diferencial, né? Pode ser o que, tipo, fala, pô, esse aluno fez isso e tem a nota boa, e o outro também tem a nota boa, mas ele não fez isso. Então, acho que muitas vezes pode ser um diferencial que vai ajudar as pessoas a entrarem em universidades, né? Lá fora. Exatamente. É sempre bom também fazer atividades extracurriculares, porque até se caso você decida aplicar para uma faculdade que não leve muito isso em conta, caso você também decida aplicar para outras faculdades que consideram bastante isso, você meio que mantém todas as portas abertas. Então, pelo menos no meu caso, que eu não tinha ainda certeza absoluta de qual país, qual faculdade, qual curso eu ia fazer, foi bom que eu mantive o máximo de portas abertas para os cursos, para países e universidades diferentes. Então, no caso da minha universidade, eles não analisaram tanto nossas atividades extracurriculares, porque a gente fez meio que uma prova de admissão, parecido com o vestibular no Brasil. Então, você faz uma prova com todos os candidatos e você tem que tirar uma nota mínima, uma nota de corte, e se você está dentro do número de vagas, você entra. E aí, caso você não esteja, se você esteja perto
da nota de corte, aí sim eles analisam o seu currículo, as suas atividades. Mas, em geral, é muito importante manter todas as portas abertas e fazer atividades extracurriculares. Pô, então você, quando aplicou para a Holanda, você tinha todo o seu currículo, né, o IB e tal, as notas, e além disso você teve que fazer uma prova para entrar na universidade. Sim, acho que isso é mais comum na Europa, mas eles são menos seletivos, assim por dizer, para aceitar você nos programas de undergrad. Mas no caso do meu programa, era um programa numerus clausus, que eles chamam, alguma palavra em latim, quer dizer que você tem um máximo de vagas e que tem muito mais aplicante do que vagas disponíveis. Então, eles obrigatoriamente têm que fazer um processo de seleção. Então, como eles fazem, eles já botam um critério mínimo, então falar, o aluno tem que ter esse tipo de diploma, com esse tipo de aulas, com essa nota mínima, assim, e etc. E aí você pode aplicar. E aí depois que você aplica, você é convidado para participar de um processo de seleção onde você tem que fazer 3 provas, na verdade, né? No caso do meu programa foi de matemática, física e o material do primeiro ano. Então eles, assim, um mês antes da prova, eles te mandam algum capítulo de alguma matéria que você vai ter no seu primeiro ano, você estuda isso e aí depois você faz uma prova. E aí, dependendo de quanto você tira nessa prova, você recebe um número, né, que é a sua classificação, e se você está dentro do número de vagas, você pode entrar. Mas, assim, não é para ser o único motivo desse processo seletivo é porque eles realmente não têm capacidade de aceitar todos os alunos que aplicam, mas muitos cursos que não têm esse limite, ou seja, que eles têm vaga suficiente para todo mundo, geralmente é só você aplicar e eles te aceitam. Mas como eles fazem, você tem que passar o seu primeiro ano, assim por se dizer. Você tem uma quantidade mínima de créditos que você tem que conseguir, e caso você não consiga, aí você não pode continuar os seus estudos. Então a seleção principal é geralmente o seu primeiro ano na universidade. Entendi. E você também, mas eles já fazem uma seleção antes quando você aplica com as suas notas, né? Ou sim, o que for os requerimentos. Isso depende muito de faculdade para faculdade. No meu programa atual que eu estou fazendo, esse foi o caso, mas teve outras faculdades que eu apliquei, por exemplo, eles só pedem, se você tem esse diploma, essa matéria e essa nota, você já é aceito automaticamente. Eles têm vaga para todo mundo que aplica. Entendi. Então agora vamos olhar um pouco para o futuro, né? O que você pretende, né, com o seu diploma na universidade, com o seu curso? O que você pretende fazer com isso? Essa é outra vantagem, eu acho, na minha opinião, de estudar no exterior, em uma faculdade com uma boa reputação, é que ela abre bastante portas para você, para o que quer que você queira fazer. Então, no meu caso eu queira seguir com a minha educação, fazer um master, é muito bom você ter um diploma de uma faculdade reconhecida, porque ela é tanto aceita em vários países, como também é mais fácil para você continuar a sua educação lá. Então, isso eu achei muito interessante. E até depois de formado, eu acho que eu, pelo menos, tenho essa visão, essa impressão de que o seu diploma ele é tanto válido, ou seja, a sua educação ela é reconhecida tanto no Brasil quanto no exterior. Então, caso você queira voltar para o Brasil e trabalhar no setor privado, você também, isso vai agregar bastante no seu currículo. Então, praticamente por isso também que eu quis estudar lá fora e que eu acho que é muito interessante. Ainda mais em estudar na Europa, que tem um sistema de crédito unificado, isso facilita muito o sistema de intercâmbio, fazer parte do seu programa em outro país. Então, isso eu acho bastante interessante, mas ainda não tenho muito claro onde eu quero trabalhar ou em que país. Pô, então você está estudando na Holanda e acaba sendo muito fácil também para você continuar o seu estudo em uma outra universidade, tipo na Europa mesmo. Sim, é muito interessante que na Europa, a maioria dos países europeus, se não todos, se eu não me engano, eles usam um sistema de crédito comum, que se chama ECTS, que eles são equivalentes. Então, a maioria dos programas que eles chamam são de 3+2. Obviamente, isso varia de país para país, mas o que eles querem dizer com 3+2 são 3 anos de bachelor e 2 anos de master. Então, a maioria dos países adotam esse tipo de convenção e facilita muito se eu quero, por exemplo, fazer meus 3 anos de bachelor na Itália e depois eu quero fazer meus 2 anos de master na Alemanha, você tem essa equivalência de créditos. Então, geralmente, a maioria dos programas de bachelor são 180 créditos, ou seja, 60 créditos por ano e 3 anos de educação. E aí, caso você também queira fazer um intercâmbio, digamos que você queira passar um semestre fora, ou seja, 6 meses. Isso seria mais ou menos 30 créditos. Então, se você quer ir para alguma faculdade na Europa, é muito fácil você entender como funciona. Você sabe que você tem que procurar alguns cursos que você some 30 créditos ou mais, e aí é muito fácil essa equivalência de créditos, porque quando você volta para a sua faculdade, os cursos que você cursou lá, você não precisa validar, porque eles meio que já são todos validados, entendeu? Já tem uma convenção para todos os cursos. Então,
isso facilita muito o intercâmbio e caso você queira fazer parte da sua educação em outro país. Pô, que legal, isso aí eu não sabia disso. Que, pô, educação muito integrada, né? Você consegue É, ter várias experiências, né, em diferentes países e, pô, muito legal isso. E eu queria perguntar como é que tá sendo para a experiência de estudar fora do Brasil, né? Porque, assim, acho que eu lembro, né, que você fez dois intercâmbios, né, se eu não me engano, um para os Estados Unidos, um para o Canadá, mas sim. você nunca tinha realmente morado, estudado na Europa, né? E aí eu Uhum. queria, eu queria perguntar como é que tá sendo essa experiência para você. É bastante diferente, principalmente para a gente que é brasileiro, pelo menos na minha opinião, né? É difícil. Culturalmente falando, eu acho bastante diferente do povo europeu, principalmente o jeitinho brasileiro, que não tem lá praticamente, é muito complicado. Então, assim, não necessariamente é muito diferente em termos culturais, mas são coisas pequenas que ao dia a dia vão adicionando e quando você vê, são coisas que te deixam um pouco, sabe, com o pé atrás. Então, por exemplo, no Brasil, você entra no elevador, você nunca viu uma pessoa na vida, mas você vai olhar na cara dela e falar bom dia, tudo bem, vai puxar um assunto, aquele assunto do elevador, sabe? Lá não, você entra no elevador do seu prédio, às vezes até uma pessoa que mora no seu andar, ou que você vê com uma certa frequência, vocês se olham olho no olho, a pessoa vira, naquele silêncio no elevador, ninguém fala nada, chega o andar da pessoa e a pessoa vai embora, sabe? São essas coisas pequenas que ao longo do tempo vão adicionando e que é um pouco chato, mas eu acho bastante interessante. E outro ponto positivo de estudar fora é que você não só conhece gente e interage com culturas do país que você está estudando, mas também com pessoas do mundo inteiro. Então, assim como eu, que sou do Brasil, fui estudar lá, também tem gente de vários lugares do mundo. Canadá, da Ásia, de outros países da Europa também, muita gente do mundo inteiro. Qualquer nação que você pensa vai ter lá, entendeu? Então, é muito interessante que você conhece gente de muitos lugares diferentes, você tem esse acesso a culturas diferentes, e eu acho que isso é muito legal. Pô, muito bacana isso mesmo, né? Acho que o mundo cada vez está se globalizando mais, né? E os alunos estão procurando estudar em lugares diferentes, né? Então, eu acho isso bacana porque, tipo, além de você conhecer a cultura dos holandeses, né? Um pouco da cultura europeia, você conhece culturas de outros países também, né? Conversando e entrando em contato com essas pessoas de outros países também. E outro aspecto muito bom de estudar no exterior é que você agrega mais uma língua ao seu currículo, né? E até dependendo do que você pretende fazer, é muito interessante você já estudar inglês, já conhecer a terminologia técnica em inglês, porque isso vai te ajudar muito no futuro, nos seus trabalhos, e eu acho muito bom isso. E você está estudando engenharia aeroespacial, né? E o que você pretende usar, né, essa sua área de estudo no futuro? Eu gosto bastante de engenharia, isso obviamente é de pessoa para pessoa, mas é algo que eu pretendo usar não só na minha carreira profissional, mas também na minha vida pessoal. Então, toda a maneira técnica e direitinha de fazer as coisas, de seguir um certo protocolo, de organizar as coisas, eu acho muito interessante e te ajuda muito para a sua vida pessoal e também te forma como uma pessoa, né? Um indivíduo, você pensa criticamente bem diferente, mas ainda como eu vou trabalhar, onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, eu ainda não tenho certeza, mas eu sei que mesmo que eu não exerça a função de engenheiro, que eu não trabalhe como engenheiro, eu tenho certeza que isso vai me ajudar tanto pessoalmente como profissionalmente, mesmo que eu trabalhe em uma área completamente diferente. São habilidades que você aprende que, assim, você vai levar para a sua vida inteira, independente que você trabalhe em engenharia ou não. Então, isso eu acho muito legal. Você não aprende, né, vamos dizer, não é só engenharia, esse é um método de raciocínio todo por trás daquilo. E mudando um pouco de assunto, João, como é que foi fazer amizade aí? Porque muitas pessoas ficam com medo, né? Putz, eu vou para um país que não fala português, pessoas de cultura diferente, como é que foi fazer amizade aí? Eu acho que é bem mais complicado que no Brasil, eu acho. Não só pela questão da língua, mas pelo aspecto cultural, que eles não se abrem tanto quanto um brasileiro. Então, às vezes uma pessoa que você acabou de conhecer na rua, ou num bar, você está saindo, você conhece uma pessoa no Brasil, e a pessoa que você conheceu em 15 minutos parece, para um estrangeiro, parece que vocês são melhores amigos já se conhecem há 3 anos. Lá não é muito assim, então é bem mais complicado. E não só o aspecto de fazer amizade, mas trabalhar em grupo também, porque a forma como você interage socialmente é diferente. Então tem um aspecto, não que seja mais profissional, mas é muito mais sério. Então cada um faz o seu trabalho e horário de trabalhar, horário de lazer. Então eles separam muito isso, eu acho. E, na minha opinião, é mais complicado interagir com o europeu em geral do que com o brasileiro. Mas, claramente, você faz amigos, claro, sempre tem exceções. E por ter muito internacional também,
você acaba conhecendo gente de todo canto do mundo, que também são tão abertos quanto os brasileiros, geralmente latinos, pessoal da América Latina, da Espanha até Portugal, o pessoal é um pouco mais descontraído. Muitas vezes a pessoa que vive no país, né, às vezes acaba sendo um pouco mais fechada, mas como eu vejo, né, é que os alunos internacionais entre si meio que tipo se abraçam porque tá todo mundo meio que sozinho, né? Então, né, então acho que isso é verdade, né? Às vezes os alunos internacionais, tamo junto porque ninguém conhece ninguém, né? Então acho que isso é um fator que os alunos internacionais acabam ficando juntos, né? Mas com o tempo também, bom, aí na Holanda, né, eu não sei, aqui no Canadá acho que o pessoal, tipo, vai se abrindo bastante. Sim, e como freshman também você tem muitas oportunidades de conhecer gente nova, então eu lembro que antes de começar o ano letivo, eles tinham meio que uma atividade só para freshman, que eles chamavam tipo de freshman weekend, que você meio que acampava junto com todo mundo, com seus futuros colegas de classe. Tem muita atividade, tipo clube também. Então, assim, obviamente dá para conhecer gente, é só você querer, só procurar. Você ir atrás, né, e querer também conhecer pessoas novas. Lá eu acho muito mais difícil alguém sair da sua zona de conforto e falar com você, tipo, puxar assunto. Às vezes até algo que eu senti bastante é que você puxa assunto, eles deixam morrer. Tipo, você pergunta alguma coisa que, tipo, é claro que é uma coisa meio estúpida, mas se você tá falando com um brasileiro, você percebe que é alguém tentando puxar assunto, manter a conversa. Só que lá, como é que tá isso? A pessoa responde, pronto, acabou. Tipo, não tem muito assunto. Entendi. Essa diferença de cultura, né? Que você deu para sentir bastante aí. Eu tenho uma última pergunta. Você teria alguma dica para alguém que está nesse processo, depois que você passou por tudo isso, agora está no seu primeiro ano de universidade, terminou seu primeiro ano de universidade, então toda essa sua vivência, você teria alguma dica para alguém que está iniciando ou no meio desse processo? Acho muito interessante, eu sigo esse moto mais ou menos de foco, disciplina e organização. Então, esses três é muito importante, sempre manter eles e ter sempre o seu objetivo em mente ao longo prazo. E também para curto prazo, algo que eu achava muito interessante é você botar metas para você mesmo, metas pequenas, coisas que são tangíveis, que são acessíveis, que não é como você, semana que vem eu quero me tornar o presidente dos Estados Unidos, não é assim. Mas sempre uma meta pequena, tipo, até a semana que vem eu quero ter estudado isso, feito um resumo dessa matéria e ter lido 3 capítulos do meu livro favorito, ou algo desse tipo. Então, manter essas metas pequenas ao curto prazo e você sempre tentar manter um schedule, ou seja, um horário para elas, e sempre ter em foco em mente o seu objetivo final a longo prazo. Bom, então, agora já que estamos concluindo mais a entrevista, você tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar, de falar, que você acha importante alguém que está no trajeto saber, da sua experiência, da universidade onde você estuda, alguma coisa que você gostaria de comentar? Eu acho que é muito importante você ter claro o tipo de programa, a estrutura que você quer seguir. Então, por exemplo, uma diferença muito grande na Europa, eu acho, em relação a Canadá, Estados Unidos, é que você não tem um programa de bachelor muito aberto. Então, por exemplo, electives, você não pode escolher as classes que você faz, quase nenhuma. Então, no meu programa em específico, talvez engenharia também seja diferente em outros países, mas no meu programa eu praticamente não posso escolher os meus cursos. Então eu tenho que seguir todos os cursos, tenho que ter todos os créditos mínimos, a não ser no meu terceiro ano. No meu terceiro ano eu posso escolher, eu tenho 6 meses para fazer um minor. E aí eu posso escolher em que eu quero fazer, em qual país eu quero fazer. Tem a oportunidade de fazer um intercâmbio também. Mas aí você tem que ver se você quer uma universidade mais aberta em relação a quais cursos você quer ou pode fazer. Então, se você está meio que indeciso, quando você escolhe um programa de bachelor na Europa, é certo que você vai seguir aquilo. Então, você vai ter que sentar todas as cadeiras para aquele major. Enquanto com muitas faculdades no Canadá e nos Estados Unidos, e talvez até outros países, não sei, você só precisa declarar o seu major depois de já ter passado, não sei, 1 ano, alguns meses. Então, se você não tem claro que é exatamente o que você quer fazer, você tem que levar isso em consideração, eu acho muito importante também. É uma coisa que na nossa vivência a gente só foi aplicar pro major, né, porque a gente realmente queria estudar agora, né, faz o primeiro ano inteiro, e aí se você faz as matérias que não é o que você quer, pode dar um problema, sei lá. Mas tem muita gente que aplica para um certo major e depois muda.
Também tem essa possibilidade. Né? Eu tenho a impressão, pelo menos, que no Canadá e nos Estados Unidos é muito mais simples você depois mudar o seu major, declarar um major diferente, do que na Europa. Na Europa, na minha faculdade, pelo menos, literalmente você tem que começar do zero. Então, digamos que agora eu falei, eu não quero mais cursar engenharia aeroespacial, não é o que eu gosto, e aí eu quero fazer ciência da computação. Eu vou recomeçar tudo do zero, praticamente. Inclusive, até as aulas que eu já fiz, eu teria que refazer, às vezes. Porque, às vezes, eles não aceitam aulas que são, teoricamente, a mesma, mas que são de faculties diferentes. Então, por exemplo, eu tive cálculo, mas eu tive cálculo da minha faculty. E aí, se eu quero fazer ciência da computação, eu teria que, teoricamente, fazer o cálculo deles, entendeu? Mas isso talvez depende de faculdade para faculdade, obviamente. Quando você fala faculty, é o departamento de engenharia aeroespacial, né? Então, as minhas matérias que eu faço é tudo, exceto matemática, na verdade, mas, por exemplo, se eu faço um curso de física, eu faço um curso de física do meu departamento. Aí depois, se eu quero cursar uma cadeira em outro departamento, teoricamente, os meus créditos, não que não são válidos, mas os cursos são um pouco diferentes entre departamentos. Pô, é importante saber isso, né? Porque quem fica meio indeciso, às vezes é complicado, né? Recomeçar tudo. Bom, acho que a gente vai ficando por aqui, né? Queria agradecer o João por participar dessa conversa, né? Para passar um pouco de informação para os alunos que querem estudar fora do Brasil, fazer uma universidade fora do Brasil. E, queria agradecer que você falou informações muito importantes que com certeza vão ajudar muitas pessoas. E, muito obrigado. Muito obrigado, João. Obrigado a vocês. Então, até mais. Falou, pessoal. Falou.